Oi, gente! Feliz de estar aqui com vocês de novo. Hoje eu trouxe um convidado super especial. Bom, pessoal, meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou advogado sanitarista e diretor jurídico do Instituto Oncoguia. Inclusive, eu fiz questão de vir sem terno e gravata, porque o seu canal é tão moderno, que eu falei assim, não, eu vou ficar um peixe fora d'água lá, se eu tiver tudo engravatado, né? A gente fez o seguinte, eu coloquei um post na página da Supervivente com algumas perguntas que mandaram para você responder. Então eu pus o óculos, vou aqui abrir as perguntinhas que eu vou ler exatamente como a pessoa fez. Então essa pergunta é da Fernanda BC72. Sou solteira, estou pagando sozinha um imóvel. Não sou aposentada e meu imóvel não é financiado pela Caixa. Será que tem algum benefício para desconto da parcela? Ela teve câncer, né? Ela não colocou aqui, mas ela é paciente. Essa dúvida é muito comum. Na verdade não existe desconto para parcelas, pagamento de parcelas, você não consegue um desconto puro e simples assim. O que existe é um direito que a gente chama de quitação do financiamento imobiliário. Vamos imaginar que você, Fernanda, fez um financiamento imobiliário, comprou um apartamento e aí vai pagar em 100 parcelas o preço desse apartamento. Vamos imaginar que no decorrer aí do pagamento dessas parcelas você recebeu o diagnóstico de câncer, faltando aí 60 parcelas para terminar o contrato, você recebeu o diagnóstico de câncer. Nesse caso, se você ficar inválida para o trabalho, muito provavelmente existe um seguro dentro do seu contrato de financiamento que te quita todo o saldo remanescente, tudo que faltar. Todas as parcelas que faltarem para você quitar o imóvel, elas são automaticamente quitadas por esse seguro que estava embutido no contrato. É isso que existe em relação a financiamentos imobiliários. Mas não existe nenhuma legislação que diga que se eu tenho uma dívida, eu consigo desconto numa dívida. Se eu tenho um financiamento de um carro, eu tenho desconto no pagamento das parcelas que faltam para pagar o carro. Se eu tenho o diagnóstico de câncer, automaticamente eu tenho quitado. Não é assim, tá? No caso do financiamento imobiliário, só se você fica inválida para o trabalho, incapaz para o trabalho, é que você tem a quitação do financiamento imobiliário. Mas desconto puro e simples, só porque você recebeu o diagnóstico de câncer, né, estando capaz para o trabalho, isso não existe. A lei não prevê esse tipo de possibilidade. Então vamos para a segunda pergunta. Foi da Luciana Placêncio, na página da Supervivente no Facebook. Fui admitida num cargo público dia 1º de fevereiro agora desse ano, de 2016. E tive o diagnóstico do câncer de mama dia 5 de fevereiro, uns dias depois. Corro o risco de perder o cargo? Olha, você não pode perder o cargo pelo fato de ter câncer. Pura e simplesmente por ter câncer, isso seria discriminação, tá? O que a gente vê acontecer muito é quando uma pessoa vai fazer o exame médico admissional e aí o perito, o médico vai fazer essa avaliação, verifica que a pessoa tem uma doença e que ela não está apta para o trabalho. Nesse caso, ela pode considerar a pessoa inapta para o trabalho e aí o candidato aí do concurso público, ele perde a vaga. Se a pessoa está inapta para o trabalho naquele momento da perícia, o perito ele tem autoridade para recusar, para considerar ela inapta e ela fica fora do concurso público. Tem muita gente que questiona isso na justiça e que consegue reverter. O que ela tem que provar na justiça é que ela está apta para o trabalho. Se ela provar que ela está apta para o trabalho, que a decisão do perito foi uma decisão inadequada, ela consegue recuperar a possibilidade, né? Mas, como eu disse, não é o diagnóstico de uma doença em si que por si só já taxa a pessoa como incapaz, né? Precisa uma avaliação para ver se ela está apta ou inapta para o trabalho. É a capacidade para o trabalho, não é o diagnóstico de doença que vai fazer. Poderia ser qualquer outra doença. Exatamente. Entendi. Bom, então vamos à terceira pergunta, é da Patrícia da Silva Gonçalves, foi no inbox no Facebook. Em relação à mudança de categoria da habilitação, existem diferentes avaliações de estado para estado, por quê? Eu acho que na verdade não é a mudança de categoria, Se o perito entende que ela tem que ter aquela carteira especial. É isso mesmo que ela perguntou. Você sabe, Ju, que essa questão ela é muito emblemática no mundo do câncer, porque a legislação ela trata dessa carteira especial para pessoas com deficiência. O câncer, determinados diagnósticos de câncer podem gerar deficiência. Sim. E é por causa dessa deficiência que o paciente consegue muitas vezes ter acesso a alguns benefícios. Não é porque teve câncer, não, de novo, muita gente confunde. Não é o diagnóstico de câncer que garante a ele a maioria dos benefícios.
são outros requisitos, outras condições que muitas vezes o câncer acaba contribuindo para que essa condição exista. Uma sequela daquela doença que te impede de alguns movimentos, alguma coisa assim. Então, o que é muito comum, o que normalmente, na maioria dos estados você vê acontecer, é que as mulheres, por exemplo, que realizaram mastectomia, retiraram os gânglios axilares, e tem uma recomendação médica para não fazer movimentos repetitivos nos braços, muita força, elas são consideradas deficientes nesse aspecto, né, até para poder adquirir um carro com isenção de impostos, com direção automática, né, com direção hidráulica, câmbio automático. Então, para essa finalidade, ela é considerada deficiente. É preciso ter muita atenção que cada um dos benefícios legais tem requisitos, exigências diferentes. O pessoal, eu percebo que confunde muito, acha que só por ter a doença, pronto, né, tem direito a tudo. E não é um prêmio para quem tem câncer, realmente você tem que provar se você tá inválido, se você tá incapaz para o trabalho. E não é assim, porque senão todos os diabéticos estariam sem trabalhar, né? Porque tem uma doença crônica, e não é assim, claro. Porque aí a Previdência quebra de vez, né? Exato, a gente tem que considerar que esses benefícios legais, eles existem para garantir aí quando uma pessoa está numa situação que o fato gerador, né, o diagnóstico do câncer, ou a incapacidade de trabalho, ou a deficiência, geraram aí um problema para aquela pessoa que deixou ela numa situação muito pior do que uma outra pessoa que não está nessa situação. Por isso que a lei tenta equilibrar essa balança. Então o paciente que é deficiente, provavelmente ele vai ter muito mais gastos com outras coisas, com um carro com direção hidráulica, com um carro com adaptações especiais, que vai sair mais caro. Então por isso que a lei já garante ali uma certa vantagem, um certo benefício, para que ele fique numa situação igualitária com aquela pessoa que não tenha. Essa é a finalidade da lei. Se a gente realmente garantir tudo a todos, né, o paciente com câncer vai querer, o paciente com diabetes vai querer, né, pode até ser justo, mas precisa ter uma grande negociação social, e aí isso quem faz são os nossos deputados, né, deveriam fazer, eles que têm que decidir ali para equilibrar a balança e realmente não prejudicar o resto da população, beneficiando um ou outro, né? Tá certo. Bom, então vamos para outra pergunta. Regina de Almeida também me mandou inbox no Facebook. Toda vez que preciso fazer um PET-CT, para quem não sabe ainda, é um exame específico que mapeia o corpo inteiro, e é que nem uma tomografia, mas que pega o corpo inteiro. Então, toda vez que preciso fazer um PET-CT, o convênio nega. Que atitude tomar nesse caso? Olha, o PET-scan, o PET-CT, ele é um procedimento que tem cobertura obrigatória, né, pelo rol da ANS, que é a agência que regulamenta os planos de saúde. Então, o PET-scan é um exame que faz parte do rol de cobertura obrigatória, mas existem apenas alguns casos em que o PET-scan tem cobertura obrigatória, né? Não vou lembrar todos de cabeça agora, mas você pega lá câncer de pulmão, alguns tipos de câncer que tem a cobertura obrigatória. Então, a primeira coisa que você tem que avaliar é se o seu tipo de câncer está lá na diretriz da ANS, faz parte, para o seu tipo de câncer, a cobertura do PET-scan. Há casos em que a pessoa o médico prescreve o PET-scan e não faz parte do rol, né? Há uma grande caso discussão. De câncer de mama, acho. Há uma grande discussão sobre isso. Tem muita gente que tenta no judiciário e consegue o direito a realizar o PET-scan, mesmo não fazendo parte do rol, né? Mas é importante também que a gente lute para que passe a fazer parte do rol. Sim, para todo mundo, exatamente. Né? Então, o PET-scan entra nessa situação. Você precisa avaliar primeiro se você tem a indicação clínica, né, no rol da ANS para a realização desse exame. Porque no caso de metástase, o PET-CT é uma coisa que precisa ser... Tem que fazer o PET-CT. Eu sempre consigo pela justiça. É sempre bom pedir para o médico fazer um relatório bem detalhado, mesmo que não faça parte do rol, justificando, apresentando estudos clínicos que mostram que em outros países aquilo já é realizado e tem um resultado bacana. Isso pode ajudar o convênio a liberar. Agora tem uma outra questão sobre o convênio que eu acho que convém a gente mencionar, são os prazos máximos, né? No convênio a gente tem prazos máximos para atendimento. Por exemplo, todos os procedimentos de alta complexidade, como PET-scan, como radioterapia, como quimioterapia, o prazo máximo para o convênio responder para você realizar o procedimento é de 21 dias. 21 dias, você não pode esperar mais de 21 dias. Né? É bastante, mas se você for ver, por exemplo, no SUS, né, a gente tem aí prazo máximo para o primeiro tratamento são 60 dias, na saúde suplementar a gente está numa situação muito mais confortável do que no SUS. Agora, é o prazo máximo, não significa que vai demorar mais. Se o médico fizer um relatório dizendo que precisa fazer antes, é esse prazo que o médico estabeleceu no relatório que vale para
para aquela pessoa. Então é muito importante, quando precisar realizar um procedimento num prazo menor, que o médico coloque no relatório isso, e aí isso que o plano de saúde tem que considerar. Bom, a gente teria um monte de coisa para falar aqui, mas a gente tem que encerrar. Eu quero só então que você me fale os projetos aí do Oncoguia, já que você representa essa parte aí do Oncoguia Muita coisa bacana, viu? Muita coisa bacana. A gente tem aqui, além de um serviço do 0800, que é o 0800 773 1666, que esclarece dúvidas aí sobre direitos, sobre qualidade de vida. Todos estão convidados a ligarem aqui pra gente. A gente tem um núcleo de advocacy, que trabalha para melhorar políticas públicas para todos os pacientes. Então a gente tem hoje 10 projetos em andamento, né, para agilizar tratamento, para ter prazos máximos no SUS para o diagnóstico, para que o plano de saúde cubra procedimento para quem quer parar de fumar, tratamento para quem quer parar de fumar, para isenção de IPTU, para direito da mãe poder se afastar do trabalho para cuidar da criança que está com câncer. Enfim, tem vários projetos bacanas rolando e a gente precisa muito do apoio de cada um de vocês para poder pressionar, porque é assim que funciona, né? Quem não chora não mama. Principalmente nesse momento político nosso, a gente precisa pressionar para conquistar os direitos que a nossa sociedade tanto quer. Bom, eu tô de prova que o Oncoguia, assim, acolhe muitos pacientes. Quem tiver dúvida, liga, porque vai ser atendido e vai ter uma... Não sei se vai ter uma solução, mas o caminho das pedras, né? A gente vai fazer o possível. Aqui o pessoal faz o possível realmente para ajudar todos nós, né, que somos pacientes. Então, liga no 0800, é isso? Isso aí. Parabéns por esse programa tão bacana aí que você criou. Adorei, né? É sempre bom falar com você. Então é isso. Se inscrevam no canal, acessem as redes sociais. Entra no site do Oncoguia, tem muita coisa, e liguem se precisarem. E a gente volta segunda-feira que vem com mais um assunto. Um beijão pra vocês. Tchau!